Existem evidências de que os alienígenas, de certa forma, tentaram ou até conseguiram manipular o curso da história desse planeta. Vai saber quantos dos nossos líderes de hoje em dia estão da mesmíssima forma, seguindo ordens de quem quer controlar esse lindo planetinha azul. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje, embora não seja dia de falar sobre os alienígenas, eu percebo que vocês se interessam muito por esse assunto. Será que isso aqui vai virar um canal de alienígena? Será que eu sou um alienígena de verdade? Fica essa pergunta. Então hoje nós vamos falar sobre chips e implantes alienígenas. Caso você não saiba do que se trata e do que nós estamos falando, existe um vídeo aqui no meu canal que eu explico tudo sobre implante alienígena, como são colocados, qual é o procedimento, por que são colocados. Então vou deixar o vídeo aqui no card. Eu recomendo que vocês assistam também para vocês entenderem o contexto, caso vocês não tenham visto, mas eu acredito que a maioria da galera que me assiste já está habituado. Nós vamos falar hoje sobre um implante alienígena colocado em uma figura muito famosa. Nós vamos falar sobre o implante alienígena encontrado no crânio de Napoleão Bonaparte. Napoleão, uma das figuras mais representativas da história desse planeta, foi abduzido e tinha um implante alienígena em seu cérebro. Lembrando, antes de começar o vídeo, que hoje é Black Friday e se você ainda não pegou o cupom de desconto para começar a fazer o meu curso, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo no comentário fixado. Clica que você já vai direto para oferta e é só comprar. Clicou, comprou, já vai direto. Só que esse vídeo sai exatamente na hora que eu estou lançando os cupons, a 1h da tarde no Brasil. Então os cupons acabam em menos de 15 minutos. Por isso, run, corre para pegar os cupons, porque acaba muito rápido. Aqui no primeiro comentário fixado. Napoleão Bonaparte foi um militar francês e líder político muito famoso durante a época da Revolução Francesa. Ele conduziu muitas campanhas de sucesso, muitas conquistas durante as do passado. Ele nasceu em 15 de agosto de 1769 na França e através do curso da história ele forçava grandes populações a seguirem os seus ideais. E ele tinha uma enorme fixação em conquistar o mundo. Ele usava técnicas, tecnologias e habilidades de negociação que só foram aprimoradas no mínimo 100 anos depois da data de sua existência. 3 anos atrás, o Dr. André Dubois, um médico francês, ele exumou o corpo de Napoleão com uma proposta muito interessante ao governo da França. A ideia dele era descobrir se Napoleão tinha algum problema psiquiátrico ou mental ou alguma síndrome. Ele queria conduzir pesquisas com o esqueleto e o DNA de Napoleão para entender a natureza do comportamento que ele tinha. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, Napoleão era uma pessoa extremamente egocêntrica, extremamente racista, chegando a proibir casamentos de pessoas de raças diferentes. Ele não comia absolutamente nada antes de suas batalhas, o que fazia com que ele retornasse faminto e devorasse muitas coisas e ficasse dias passando mal de comer tanto. Ele morria de medo de gato e também tinha medo de altura. Também, né? Vamos combinar, né? Napoleão andou muito de nave, né? E quem anda de nave realmente tem medo de altura. Ele inclusive tentou tirar a vida uma vez. E acreditem, existem similaridades macabras entre a figura de Napoleão e Adolf Hitler. Quando o Dr. Dubois foi analisar o crânio do Napoleão, em poucos minutos, gente, ele encontrou uma estrutura de origem não humana enfincada dentro do crânio dele. E essa descoberta desafia todas as explicações científicas e médicas, ou seja, ninguém sabe como aquilo foi colocado lá de maneira normal. O Dr. Dubois disse: é impossível entender a natureza desse implante. Não existe qualquer material que seja
parecido com isso, nem na tabela periódica, nem em lugar nenhum. Que material era esse? Não se sabe até hoje. Onde está esse implante que eu quero ver? Os estudos da ufologia nesse quesito da abdução têm avançado muito e existe uma espécie de senso comum entre ufólogos de que pessoas que são abduzidas possuem grandes cargos na sociedade. São grandes líderes. Bom, pelo menos aqueles que passam percebido, né? Porque tem uns aí que passam despercebido e ninguém fala. Mas de fato, gente, como eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui do canal, as abduções, elas geralmente acontecem em locais ermos, em locais onde a população é pequena e ninguém vai suspeitar muito, como por exemplo, em populações indígenas. Vejam toda a situação que acontece no Acre. Carol, não sei do que você está falando, por favor, veja o vídeo do card. Só que com essa descoberta do implante no cérebro do Napoleão, existem evidências de que os alienígenas, de certa forma, tentaram ou até conseguiram manipular o curso da história desse planeta. E até onde me consta, eles continuam fazendo isso até hoje. A ideia do Dr. Dubois era analisar se Napoleão tinha algum tipo de mau funcionamento ou até uma síndrome, porque ele tinha uma estatura muito baixa para os homens de sua época. Ele tinha 1,68 de altura. E isso não era comum entre todos os homens de tanto do seu exército quanto daquela época. Napoleão era baixinho, gente. Baixinho com grande ego, não é mesmo? O objeto encontrado dentro do crânio do Napoleão parece ser um chip de uma tecnologia super avançada que nós não possuímos. E a maneira com a qual ele estava instalado dentro do crânio dele, os experts acreditam que isso foi instalado não quando ele já era adulto, mas sim quando ele era jovem, porque o músculo do cérebro, ele cresceu em volta do implante, ou seja, quando ainda estava em fase de desenvolvimento cerebral. Além de tudo isso, os pesquisadores acreditam que o implante tenha sido colocado quando Napoleão visitou o Egito. E, gente, existem muitas coisas macabras sobre essa visita de Napoleão ao Egito. E em julho de 1794, quando Napoleão tinha apenas 24 anos, ele desapareceu por alguns dias. Quando ele retornou, ele alegou que ele tinha sido preso por um grupo radical. Porém, não existe nenhum registro histórico dessa prisão do Napoleão, o que tudo indica que ele estava mentindo. Muitos casos de colocação de implante, principalmente de abdução alienígena, provam que a pessoa, antes de receber o implante, ela é abduzida várias vezes desde a pequena infância, para que sejam conduzidos vários estudos para saber se o tipo do implante que vai ser colocado é compatível com quem está recebendo. É como se fosse uma doação de órgãos, gente. É um negócio que vai entrar no teu corpo, ele precisa ser compatível ou não compatível. O que leva a crer também que Napoleão tenha sido abduzido muitas vezes, não só durante essa colocada de implante, mas sim desde a pequena infância. No ano seguinte, depois dele ter sumido e propriamente voltado com esse implante no cérebro, ele foi colocado como líder do exército francês na Itália. E o líder francês mais poderoso do mundo nunca falou sobre esse assunto com ninguém. O mais interessante é que apenas alguns anos depois desse implante ter aparecido no cérebro de Napoleão, ele já era considerado o maior imperador da Europa. Vocês têm alguma dúvida de que ele estava sendo controlado por uma inteligência superior? As pessoas que o conheciam pessoalmente diziam que ele tinha uma espécie de aura estranha no entorno de sua cabeça. Uma espécie de escudo, era como se a cabeça dele tivesse alguma coisa que fosse impenetrável. Alguns pesquisadores acreditam que isso seja nada mais, nada menos do que uma manifestação do campo eletromagnético que o próprio implante fazia no entorno da cabeça dele, e as pessoas podiam sentir isso, porque campos eletromagnéticos são emitidos, emanados e sentidos. E é óbvio que essa história não acaba quando termina. Inclusive, essa visita do Egito dele, gente, nossa, isso aí tem muito pra falar. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que não é só no caso do Napoleão em específico, é que o Napoleão teve o infortúnio
do doutor querer fazer um estudo e o governo da França ter aprovado, e aí ele encontrou ali, meio que sem querer, uma evidência de que ele tinha um implante alienígena. Mas vai saber a quantidade de gente nesse planeta que age como age porque é implantado e que está sendo comandado. Até os dias de hoje a gente não sabe se essa intervenção alienígena na cabeça do Napoleão veio para ajudar a humanidade ou para atrapalhar a humanidade. O que se sabe, obviamente, é que não são nunca positivas e muitas pessoas tiveram destinos muito trágicos graças a essa gana do Napoleão de conquistar o mundo todo. Vai saber quantos dos nossos líderes de hoje em dia estão da mesmíssima forma, seguindo ordens de quem quer controlar esse lindo planetinha azul. Eu aqui apenas observo, mas e você? Já fez a sua tomografia hoje? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!